Olá, muito boa tarde, amado e amada do Senhor Jesus, filho e filha do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, que durante toda esta manhã até o início desta tarde, você possa estar vivendo com seu coração na mais perfeita paz que excede todo o entendimento, com a alegria do Senhor que é a nossa força e principalmente com a gratidão ao Senhor, independente de qualquer circunstância. Por quê? O Senhor permitiu a continuidade do fôlego de vida em nossa caminhada terrena. E como sempre dizemos, enquanto a vida sempre haverá esperança, e com esperança nós temos expectativa de que a qualquer momento o telefone nos traz uma boa notícia. A porta pode se abrir, o sonho pode ser realizado, o projeto pode ser concretizado e o milagre pode chegar ao nosso encontro. Minutos de Sabedoria, hoje 7 de dezembro de 2022, quarta-feira. Compartilho com você mais uma mensagem com o seguinte tema: o silêncio do mito. Algum tempo atrás, nós trouxemos no nosso canal uma mensagem falando sobre mito e o tema era o mito dos mitos. Mas, se formos refletir profundamente, nós chegamos à conclusão, à convicção e à certeza de que só existe na face da terra um único e verdadeiro mito, que é Jesus Cristo. Porque a história da humanidade ela se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Não houve na face da terra um homem, um personagem, alguém que pudesse interferir tanto na história da humanidade como Jesus Cristo, que veio em forma humana, era homem, mas ao mesmo tempo o Filho de Deus. Assim sendo, é pertinente nós trazermos um significado acerca do que é ser mito. A definição que nós achamos apropriada nos diz o seguinte: mito é uma história verdadeira de caráter sagrado, com perspectiva religiosa, que conta uma revelação primordial e apresenta modelos exemplares de conduta humana, dão sentido e valor à existência humana. Se nós formos analisar o sentido disso que nós dissemos, somente Jesus Cristo pode simbolizar tudo isto que estamos falando, este significado e conceito de mito. E trouxemos no coração, o Senhor colocou no coração esta mensagem, o silêncio do mito, e nos referimos lá no Evangelho narrado por João, no capítulo 8, quando Jesus Cristo, diante de uma porção de pessoas, eu creio que até uma multidão de pessoas que queriam fazer justiça com suas próprias mãos, acerca da mulher adúltera, e pressionam Jesus. E Jesus, ele se abaixa, ele curva a cabeça, ele se silencia e começa a escrever na areia. Ontem, nós falamos sobre o artigo 142 que nos trouxe a ideia de, em determinadas situações, clamarmos, gritarmos, erguermos a nossa voz, suplicarmos ao Senhor. Sim, diante de toda e qualquer situação difícil e pressão e guerra e batalha, nós precisamos fazer isso. Mas agora, depois de termos feito isto, depois de nós termos clamado e suplicado, elevarmos a nossa voz, falado com o nosso Pai Todo-Poderoso,
Agora é momento de silêncio. Nós temos nos referido desde algum tempo atrás, desde que começaram as manifestações acerca do pleito eleitoral, nós temos vivido momentos muito difíceis no país. E à medida que está se aproximando da diplomação do suposto eleito, da posse do suposto eleito, há uma convulsão se agravando a cada dia que se aproxima. Momentos dificílimos estamos vivendo em todos os níveis da sociedade. E temos presenciado que de uns dias para cá, o presidente Jair Messias Bolsonaro fechou sua boca e começou a entrar num completo silêncio, transferindo esta parábola, fazendo este paralelo para a nossa vida emocional e espiritual, e no texto em que citamos, João capítulo 8, quando Jesus se silencia, nós entendemos que depois de clamar e orar e suplicar, o grande segredo é exatamente nos curvarmos, mas não nos curvarmos diante das circunstâncias, mas nós nos curvarmos em adoração, em reverência àquele que tem o poder e controla toda e qualquer situação. Então, seja qual for um momento difícil que estivermos enfrentando em nossa vida, e trazendo desse paralelo da sociedade, do mundo em que estamos vivendo, e falando acerca das nossas emoções e de nossa vida espiritual, chega um determinado momento que temos que fazer como Jesus. Eu imagino que aquele povo gritava, que aquele povo acusava Jesus, que aquele povo, ele era numeroso. Aquele povo, ele queria ver as reações de Jesus, eles queriam pegar Jesus no contrapé das suas leis humanas. Mas Jesus silencia-se. E aí está um grande segredo. Ora, já falamos com o Pai. Já entregamos na mão do Pai todas as nossas necessidades. Nós já fomos ao altar do Altíssimo Todo-Poderoso e entregamos o nosso Isaque. Nós já fizemos a nossa confissão. Nós já falamos tudo o que poderíamos ter falado ao Senhor. Agora é hora de silêncio. Por quê? Se confiamos no Senhor, se acreditamos no seu poder, se temos a convicção de que Ele é o nosso Pai e cuida de nós e não nos abandona, agora é hora de fecharmos os nossos lábios e ficarmos em silêncio, mesmo que o mal se levante contra nós, mesmo que ainda estejamos sendo encurralados pelas circunstâncias, ouvindo coisas de ímpios e de pessoas que não conhecem o nosso Deus. É hora do silêncio. Por quê? Porque nós conhecemos o nosso Deus. Nós conhecemos o nosso Pai. Nós sabemos o que Ele pode fazer. E Ele sabe o momento exato de tomar toda e qualquer atitude, nos dando livramento e resposta para o que precisamos. Então é hora de silêncio. Porque enquanto nós ficamos em silêncio, e eu imagino que enquanto Jesus estava ali naquela areia, naquela terra, com a cabeça curvada e escrevendo, eu imagino que ele estava, talvez, quem sabe,
em comunhão com o Pai, falando no Espírito com o Pai, ou ouvindo toda e qualquer acusação, mas a sua mente, guiada pelo Espírito de Deus, estava conjecturando e esperando o momento certo para abrir a sua boca e dizer aquilo que o Pai queria que ele dissesse. Isto é tanto verdade que quando ele abriu a sua boca e disse que se alguém não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra, todos caíram por terra. Então, é assim que nós devemos proceder, usando o silêncio do mito. Por quê? Porque o mito chamado Jesus Cristo, em toda e qualquer circunstância, quando nós analisamos, meditamos, pensamos na história de Cristo, lendo as Escrituras Sagradas, em momento algum o Senhor Jesus deu um passo errado. Em momento algum ele errou. Então, nós, como seus seguidores e discípulos, devemos também cumprir e fazer e praticar tudo aquilo que o mito nos ensinou. Pare, pense, feche os seus lábios e pense pelo menos 1 minuto, porque 1 minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Fique em silêncio, orando em espírito, olhando as circunstâncias, porque em silêncio não corremos o risco de dizermos coisas que podem se virar contra nós mesmos, ou proferimos palavras de morte, como está em Provérbios 18, 21. No silêncio, o Senhor nos dará a vitória. Que nós possamos, mercê do Espírito Santo e desta palavra. Eu não sei o que é que você está vivendo neste momento. Uma coisa eu devo imaginar, que você já orou, você já clamou, você já falou com o Pai. Então, agora que o Espírito Santo te ilumine e feche os teus lábios, zipe na boca, aquieta-te e veja o livramento que o Senhor vai trazer para você. Vejamos o que diz, pelo menos 2 versículos da palavra, com relação ao silêncio. Em Provérbios 17, 28, nos diz assim: até o insensato passará por sábio no silêncio, se contiver a sua língua. E Eclesiastes 3:7 nos diz: há tempo de rasgar e tempo de costurar, e tempo de calar. Quem sabe não é agora o nosso momento de silêncio total. Usarmos o silêncio do mito, o único e verdadeiro mito da história, Jesus Cristo. Fecharmos os nossos lábios e fortalecermos no pensamento guiado pelo Espírito Santo a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção de que o Senhor, Ele já tomou todas as providências. Ele tem o controle total de toda e qualquer situação. A nosso respeito, a respeito daqueles que têm a ver conosco alguma coisa, em toda e qualquer circunstância, Ele sabe o que fazer. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente, abundantemente, hoje e sempre. Agora, no silêncio do mito chamado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
Deus abençoe você, em nome de Jesus.